Fala galera, beleza? Então, estou aqui com o volume 1, História 2, capítulo 5, Segunda Revolução Industrial e as doutrinas sociais do século XIX. A gente vai lá para o exercícios conceituais número 1. Vocês leem esse texto aí em casa aí, para a gente adiantar o nosso vídeo, a gente vai logo lá no questionamento. O texto afirma que a Revolução Industrial, no texto, ele traz uma ideia de mudança daquele período de sociedade com o advento da industrialização. E a opção certa aqui seria C. Representou mudanças radicais nas condições de vida e trabalho dos operários e envolveu-os em um duro processo de produção. Toda aquela mudança ocorrida na forma de trabalhar do processo de industrialização. Vamos lá, 2. Vamos lá, ler o texto aí em casa também. É um texto que fala sobre o período, desenvolvimento da industrialização até a Primeira Guerra Mundial. A situação descrita pode ser explicada pela ou pelo, opção correta, D. Processo de industrialização que concentrou a produção e a mão de obra nos centros urbanos. Vamos lá. 3. Um operário desenrola o arame, o outro o endireita, um terceiro corta, um quarto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer a cabeça do alfinete requerem se 3 ou 4 operações diferentes. Aqui está o meio de produção, uma chargezinha. Vamos lá. A respeito do texto e do quadrinho são feitas as seguintes afirmações. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho a qual são submetidos os operários. Está correto? Correto. A número 1, aqui 1 está correto. O texto refere-se à produção informatizada e ao quadrinho à produção artesanal. Na verdade não. A produção ainda era manufatureira, já indo para uma mecanização, mas não informatizada. 3. Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário. Correto também. Então a opção certa seria a E aqui, 1 e 3 estão corretas. A 3 estaria correta porque, na verdade, a divisão da forma de trabalhar chegava no momento em que o trabalhador não ia saber todo o processo de produção, ele só ia saber o que ele era destinado a produzir. Vamos lá, 4. Vamos pular. Vamos lá. 4, Enem. Homens da Inglaterra, por que arar para o Senhor que vos mantém na miséria? Por que tecer com esforço e cuidado as ricas roupas que vós tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor, que bebem o vosso sangue? A análise do texto permite identificar que o poeta romântico Shelley, de 1792-1822, registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada em... Vamos lá, descer aqui. Opção E, na riqueza que não era usufruída por aqueles que a produziam, porque o trabalhador ele produz alguma coisa que não vai ficar para ele, que vai ser vendida para outra pessoa.
em tese eles não vão ganhar nem um salário tão adequado para poder comprar aquele produto ao qual eles fazem. 5. Vamos lá. Os anarquistas senhores são cidadãos que, em um século em que se prega por toda a parte a liberdade das opiniões, acreditam ser seu dever recomendar a liberdade ilimitada. Os anarquistas propõem-se, pois, a ensinar o povo a viver sem governo, da mesma forma como ele começa a aprender a viver sem Deus. No texto anterior está apresentado o seguinte princípio do anarquismo. Opção correta A. Rejeição do poder instituído, negando a necessidade do Estado. O anarquista ele nega qualquer controle do Estado. Ele acha que a liberdade seria plena, porque com liberdade você não ia querer passar o espaço do outro, e assim a sociedade viveria plena, na ideia do anarquismo. Então, rejeição do poder instituído, ou seja, sem nenhum controle. Exercício contextualizado, Enem. Vocês leem o texto aí em casa aí, e a gente vai aqui para correção. Com a mudança tecnológica ocorrida durante a Revolução Industrial, a forma de trabalho alterou-se porque, opção correta, D. Os artesãos no período anterior combinavam a tecelagem com o cultivo de substância. Já no período industrial, a forma de trabalho alterou. Agora, toda a produção era voltada somente para a produção industrial. 2. Leia o texto aí em casa aí, para a gente poder adiantar a aula, para não ficar muito grande o vídeo. Vamos lá no questionamento. O trecho apresentado extraído de uma obra literária publicada pela primeira vez em 1818 pode ser lido corretamente como uma opção correta B. Crítica à condição humana em uma sociedade industrializada e de grande avanço científico. É um texto de Mary Shelley, Frankenstein, né? Que é uma crítica a esse período de industrialização. 3. Entre 1837 e 1839, o escritor inglês Charles Dickens publicou o romance Oliver Twist. A seguir estão reproduzidos os primeiros parágrafos desse texto. Esse filme, virou um filme depois, o livro, ele conta a história de uma criança no período da Revolução Industrial. Uma criança no meio de produção industrial, nas indústrias. Vamos lá? Considerando a passagem anterior, assinale a alternativa que indica corretamente as características do período a que Dickens se refere. Opção correta A. Crescimento urbano e pobreza que acompanharam o desenvolvimento material da Revolução Industrial. Esse livro virou um filme. Se vocês quiserem, pode procurar esse filme, Oliver Twist, é muito interessante. 4. Vamos pular o texto, vocês dão uma lida aí, deixa eu ver. Não, vou ter que ler o texto. 4. O fato relevante do período entre 1790 e 1830 é a formação da classe operária. Os 25 anos após 1795 podem ser considerados como os anos de contra-revolução. Durante esse período, o povo foi submetido simultaneamente
a intensificação de duas formas intoleráveis de relação: a exploração econômica e a opressão política. Essa frase extraída de A Formação das Classes Operária Inglesa, do historiador E.P. Thompson, relacionam-se ao quadro histórico decisivo na formação do mundo contemporâneo, no qual se situam a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, opção C. Vamos lá, 5. Vocês leem aí o texto também em casa. Vamos adiantar a gravação. Vamos lá. As formações econômicas e sociais costumam gerar profundas alterações no chamado mundo do trabalho. A situação apontada por Marx refere-se ao processo histórico de cercamento dos campos com o deslocamento de um grande contingente de despossuídos da sua área rural de origem. Ou seja, com o cercamento, a necessidade de criar ovelha, o governo começou a ocupar aqueles territórios que antes pertenciam aos camponeses, ao qual eles produziam os alimentos. E assim, com cercando esse território e expulsando os camponeses para a produção da lã, a criação da ovelha para a produção da lã e assim dos tecidos industriais, teve a necessidade de expandir o território. Foi quando muitos desses camponeses eles começaram a ir para as colônias nos Estados Unidos, que é a América. Vamos lá? Valeu, galera, a gente encerra mais esse. Boa continuidade aí no ensino de vocês. Até a próxima. Valeu!